Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos falar sobre dois textos que conversam entre si. A matéria é Teoria da Literatura. O primeiro texto é uma parte de um livro que se chama O Povo Autor, de Cláudia Matos. É o capítulo 9, A Poesia Popular na República das Letras. Eu tenho um resumo aqui e vou conversar sobre. O povo autor. Cláudia Matos discute a maneira como Silvio Romero concebe o povo brasileiro como o verdadeiro criador da poesia popular. Diferente da literatura erudita, onde a autoria é atribuída a nomes individuais, a poesia popular é vista como obra de um autor coletivo, anônimo e dinâmico. Esse capítulo é fundamental porque mostra o esforço de Romero em legitimar a cultura popular como parte integrante da literatura nacional. Para ele, não se trata apenas de registrar curiosidades folclóricas, mas de afirmar que a alma do Brasil se encontra na voz do povo. Contexto histórico e intelectual. Século XIX, época de formação da identidade nacional. O Brasil, recém-independente, buscava construir símbolos culturais próprios. Romantismo e nacionalismo. Havia o movimento da valorização da cor ideal, ou seja, das tradições, costumes e modo de falar do povo. Silvio Romero. Ele era um crítico literário, historiador e folclorista sergipano, figura central na tentativa de sistematizar uma história da literatura brasileira. Ele acreditava que compreender a poesia popular era compreender a essência da nação. Folclore como fonte literária. Romero não via a poesia popular apenas como entretenimento ou tradição oral, mas como material literário legítimo. A concepção de povo-autor. Cláudia Matos mostra que, para Silvio Romero, o povo não é apenas receptor da poesia popular, mas o verdadeiro autor coletivo. Diferente da literatura erudita, onde o autor é reconhecido como indivíduo, no folclore, a criação é compartilhada, anônima e difusa, como eu disse logo no começo. Oralidade como chave. A poesia popular é transmitida oralmente e, por isso, nunca é idêntica em cada repetição. Cada novo canto, cada nova recitação altera e recria o poema. Assim, a autoria se dilui. Quem fez a poesia? O primeiro que cantou? O que transformou a estrofe? O que memorizou e transmitiu? A resposta é: todos eles. O povo como sujeito. Romero dá ao povo o papel de criador da cultura, não apenas de figurante. Isso quebra a lógica elitista do século XIX, em que só os grandes escritores eram considerados dignos de formar a literatura. O critério de valor. Para Romero, o que torna a poesia popular importante não é a originalidade individual, mas a sua permanência. O valor está no fato de o poema resistir ao tempo, continuar sendo cantado e lembrado pelo povo. O intelectual como mediador. O estudioso que recolhe essas poesias não é o autor, mas apenas um mediador, alguém que registra e organiza algo que já pertence ao povo. O mérito do intelectual está na preservação, não na criação. O conceito de povo-autor mostra que, no folclore, a criação é coletiva, nunca individual. A oralidade faz da poesia popular um texto vivo sempre em transformação. Romero dá ao povo o protagonismo que a crítica literária costuma negar. Ele não é objetivo, mas sujeito da criação. No lugar da originalidade individual, Romero valoriza a permanência na memória coletiva. O pesquisador é apenas mediador. A verdadeira autoria pertence ao povo. Recusa da abordagem estética. Romero recusa os critérios tradicionais da crítica estética.
Para ele, não importa se o verso popular é belo segundo os padrões clássicos. O que importa é a força da permanência, ele continuar de tempos em tempos. Se uma cantiga continua viva, repetida, recriada e transmitida, então ela tem valor literário. A medida da grandeza não é forma refinada, mas é resistência na memória coletiva. Homero recusa a estética. O valor não está na beleza formal, mas na permanência do canto na memória popular. O gênero popular, ele é impessoal e transferível, ou seja, a poesia popular é impessoal porque não tem um autor individualizado e transferível porque passa de boca em boca, de geração para geração. A cada transmissão, ela se transforma, ganha novos versos, perde estrofes, se adapta ao contexto. Isso significa que o gênero popular nunca é fixo, ele é vivo, em constante mudança. O povo não só guarda, mas reinventa cada repetição. O gênero popular é impessoal e transferível. Cada voz que canta, recria e assim também é autora. O povo passado a limpo, primitivo e rural. Homero via no povo, especialmente o povo rural, simples, ligado às origens, a essência da nacionalidade. Para ele, era preciso registrar essa voz antes que se perdesse com a modernização e o contato com a cultura europeia. Passar a limpo significa, portanto, organizar e preservar essa tradição, mostrando o povo como guardião de uma identidade primitiva e genuína. Assim, o folclore se tornava um espelho do Brasil profundo, fundamento da literatura nacional. Homero via no povo rural e primitivo a essência da nacionalidade, que precisava ser passada a limpo na construção da literatura brasileira. Dimensão nacionalista. Cláudia Matos ressalta que a visão de Homero não era apenas literária, mas também política e cultural. Ao atribuir ao povo a autoria da poesia popular, Homero buscava construir uma identidade nacional genuinamente brasileira. Independência cultural. Após a independência do Brasil, no ano de 1822, havia necessidade de afirmar também uma independência cultural. O país não queria ser apenas uma cópia de modelos europeus. A poesia popular surgia como prova de que o Brasil tinha uma voz própria enraizada pelo povo. Folclore como alma da nação. O folclore era visto como o guardião da memória coletiva. Para Homero, recolher cantigas, lendas, contos, versos não era apenas salvar tradições em extinção, mas preservar a própria essência do Brasil. Rompimento com o elitismo. A crítica literária do século XIX privilegiava a erudição e os modelos importados. Homero rompe com isso ao dizer que a literatura nacional não está apenas nos grandes escritores cultos, mas também na boca do povo simples, analfabeto e rural. Impacto na literatura brasileira. Fundação da crítica literária. Homero é um dos pioneiros da história da literatura brasileira. Sua defesa do povo como autor influenciou gerações de críticos e escritores. Valorização do popular. Esse olhar abriu espaço para que o popular fosse incorporado na literatura erudita. Exemplo, Mário de Andrade, modernismo e depois os estudos folclóricos do século XX. Nacionalismo literário. A ideia de que o povo é o autor tornou-se uma ferramenta para pensar no Brasil como unidade cultural, ajudando a consolidar o projeto de uma literatura nacional autêntica. Vamos para 5 pontos importantes. Homero vê no povo a verdadeira matriz de uma literatura nacional, livre da dependência europeia.
A poesia popular funciona como a memória viva do Brasil. Ao legitimar o folclore como literatura, Romero rompe com o elitismo crítico do século XIX. Se quisermos entender a literatura brasileira, precisamos olhar não apenas para os escritores eruditos, mas para a voz coletiva que canta e recria o Brasil. Romero inaugura uma crítica que não só analisa, mas também constrói a ideia de nação. Conceitos chaves: autoria coletiva. A poesia popular não tem um criador individual, mas nasce da experiência compartilhada. Anônimo. O anonimato não é essência de autoria, mas sinal de autoria pública. Tradição oral. A transmissão oral garante vitalidade, mas também transformação constante. Intelectual mediador. O estudioso, como Romero, apenas recolhe e organiza, ele não cria. Nacionalismo cultural. O povo é visto como guardião da identidade brasileira. Críticas possíveis. Alguns estudiosos posteriores consideraram que Romero, ao idealizar o povo como autor, romantizava demais o papel da tradição oral. Outros apontam que sua visão ainda tinha limites elitistas. Embora reconhecesse o valor do povo, era o intelectual, ele próprio quem decidia o que era literatura e o que não era. Mesmo assim, sua contribuição é pioneira, pois desloca o foco da autoria individual para o coletivo. Relevância atual. O capítulo ajuda a pensar a função social da literatura, mostrando que nem toda criação literária precisa de um nome famoso por trás. Antecipou discussões modernas sobre intertextualidade, plágio e produção coletiva, como vemos hoje em músicas, memes e cultura digital. Contribui para debates sobre cultura popular e identidade nacional, que continuam importantes para compreender o Brasil contemporâneo. Agora vamos para os últimos 5 pontos. O anonimato em Romero não significa ausência de autoria, mas sim autoria multiplicada. O intelectual não cria poesia popular, apenas registra. O criador é o povo. A noção de povo-autor antecipa discussões atuais sobre produção coletiva e circulação cultural. Romero abre caminho para entendermos a literatura não apenas como obra de gêneros individuais, mas como resultado de uma experiência social e histórica. Esse capítulo revela que estudar poesia popular é, no fundo, estudar a própria formação do Brasil. Agora, para a segunda parte do vídeo, vamos falar sobre Cultura Letrada de Márcia Abreu. É um livro, vamos conversar sobre o capítulo 3, versos simples e rudes produzidos pela cultura popular, a beleza e o sentido estético em culturas outras. Vamos lá. Relativismo estético e crítica ao elitismo. O elitismo é um dos pontos principais que percorre esse capítulo. O capítulo inicia mostrando que o gosto estético não é universal, mas varia conforme o tempo, a classe social, a cultura e as práticas de cada grupo. No entanto, as elites culturais frequentemente tentam impor sua própria visão como única, gerando discursos como o de que o brasileiro não lê. Essa perspectiva ignora que, historicamente, existiram formas muito populares de contato com a literatura, como os folhetos de cordel, vendidos em feiras e mercados a preços acessíveis. Esse contraste evidencia uma crítica direta à postura elitista, que desqualifica produções culturais populares e prefere atribuir ao povo a falta de interesse pela cultura. Ideia central: o gosto literário é relativo. A visão elitista apaga práticas culturais diferentes. O erro é pensar que o brasileiro não lê. Na verdade, ele só não lê o que a elite considera
como leitura legítima. Universo do folheto, sucesso editorial e alcance social. Márcia Abreu mostra que em meados do século XX, os folhetos de cordel eram um verdadeiro fenômeno de circulação cultural. Os números falavam por si só. Folhetos sobre a morte de Getúlio Vargas foram 200 mil exemplares vendidos. Sobre a renúncia de Jânio Quadros, 70 mil vendidos. E sobre a morte de Lampião, 50 mil. Para comparação, em 1958, Jorge Amado publicou Gabriela Cravo e Canela, considerado um enorme sucesso editorial, mas sua primeira edição teve apenas 20 mil exemplares vendidos. Curioso. Isso revela que o cordel tinha um alcance muito maior, que muitos autores tinham um alcance muito maior do que outros autores consagrados. Além disso, mesmo analfabetos compravam folhetos, pois esperavam que vizinhos, netos fossem ler para eles, em voz alta. O exemplo nesse texto, nesse capítulo, ele mostra um exemplo de uma senhora analfabeta que comprava cordéis para que a neta lesse. E isso mostra a prática da leitura. Mostra que a prática da leitura não depende exclusivamente da alfabetização formal, mas da experiência coletiva com o texto. Ideia central. O cordel foi, por décadas, um meio de comunicação em massa mais popular que muitos livros canônicos. Se Vargas e Lampião venderam mais em cordel do que Jorge Amado em romance, então quem pode dizer que o povo não lia? O cordel foi a grande mídia literária do povo brasileiro. A produção artesanal, forma material como prática. O surgimento do cordel no Brasil ocorreu no final do século XIX, na Paraíba, quando poetas compraram prensas manuais de jornais em desuso e passaram a imprimir seus próprios textos. O processo era familiar e coletivo. Homens, mulheres e crianças dividiam tarefas, desde a composição das letras até a colagem das capas. O povo não era apenas criador de versos, mas também editor, impressor e vendedor. Isso significa que o cordel se configurava como uma literatura independente, sem depender de grandes editoras ou patrocínios oficiais. Outro ponto essencial é a forma material, era como a forma material determinava o conteúdo. Os folhetos tinham sempre múltiplos de 8 páginas, 8, 16, 32, etc. Isso condicionava a narrativa, pois o poeta precisava adequar sua história ao espaço físico. As histórias curtas de cotidiano cabiam em 8 páginas. Já narrativas mais complexas exigiam 16 ou mais. Ideia central. O formato físico do cordel moldava e estruturava a própria estrutura literária. No cordel, a materialidade não é detalhe, até o número de páginas define o gênero da obra. O poeta vendedor, contato direto com o público. Diferente do escritor erudito, distante de seus leitores, o cordelista tinha um contato direto e cotidiano com seu público. Vendia em feiras, praças, estações de trem. Ele recitava trechos de memória, interrompendo no momento de maior suspense para estimular a compra. Observava as reações da população, riso, espanto, e usava isso como material de avaliação estética. A poética do cordel se construía em um diálogo vivo com o público, pois o autor experimentava a recepção em tempo real, sabendo exatamente o que funcionava. Esse contato imediato gerava um verdadeiro sistema de crítica popular. O poeta só sobrevivia se conseguisse agradar, transformando cada venda em uma performance. Assim, a literatura de cordel não é apenas escrita, mas também oral e teatral, nascendo da interação direta
entre o poeta e a plateia. Ideia central: a estética do cordel é inseparável da performance e da recepção popular. A crítica do cordel não está nos jornais literários, mas nas feiras. O público julga na hora, sem piedade. Nessa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre as regras poéticas, como métrica, rima e oração. A ideia de que o cordel seria espontâneo ou simples é desmentida pela rígida disciplina técnica exigida para compor. Os 3 princípios fundamentais são: 1. Métrica, geralmente em sextilhas, 6 versos de 7 sílabas, redondilha maior. 2. Rima, deve ser significativa e não mero jogo sonoro. Exemplo negativo: rimar Japão só porque combina, sem relação com o enredo. Então, precisa ter significado, precisa ter sentido. Oração, coesão e coerência. 3. A narrativa deve ser clara, sem excesso de personagens, descrições ou enredos paralelos. O valor do poeta está justamente em manter essas regras e, ao mesmo tempo, produzir beleza e emoção. No cordel, não basta rimar, é preciso rimar com sentido. Reescrevendo o canone, cordel e literatura erudita. Uma parte fascinante do capítulo é como os cordelistas apropriaram-se da literatura erudita para recriá-la segundo seus valores. Obras como Iracema, A Escrava Isaura, O Conde de Monte Cristo, Romeu e Julieta foram transformadas em cordéis. Isso exigia cortar descrições, eliminar personagens secundários e reverter finais trágicos, pois o público esperava clareza e justiça. Exemplo: O Corcunda de Notre Dame. No cordel, ele foi adaptado para um final feliz com o casamento de Esmeralda e Febo, diferente do trágico de Victor Hugo. Romeu e Julieta. Nesse cordel, João Martins de Ataíde critica Romeu por não se vingar da ofensa familiar, transformando-o em covarde. Ideia central: o cordel reinterpreta obras eruditas de acordo com os valores da cultura nordestina. O valor supremo no cordel é a honra e a vingança, não o amor romântico. No cordel, Romeu não é herói, é um covarde que traiu o valor da honra familiar. Agora temos uma comparação com os Tiv, um povo da Nigéria. Relativismo cultural. A antropóloga Laura Bornham tentou contar Hamlet para os Tiv, povo da Nigéria. O resultado foi revelador. Eles reinterpretaram toda a trama com base em seus valores culturais. O casamento de Gertrudes com Cláudio foi visto como sensato e correto, não como traição. O fantasma do rei morto foi entendido como um zumbi, manipulado por feiticeiros. A história terminou sendo reconstruída pelos anciões, que ensinaram a Bormann o que de fato significava Hamlet. Esse episódio demonstra que não existe literatura universal. Cada sociedade projeta seus valores sobre o texto. O mesmo Shakespeare pode ser entendido como trágica romântica, como drama de honra ou como história de feitiçaria, dependendo do contexto. O que para nós é tragédia, para os Tiv era apenas feitiçaria. Isso mostra que não existe interpretação única, apenas leituras culturais. Conclusão: pluralidade estética. Márcia Abreu conclui enfatizando que a apreciação estética depende da inserção cultural. Julgar o cordel pelos críticos da poesia moderna
é injusto, assim como julgar Shakespeare pelos critérios de cordel é absurdo. Cada tradição possui seus próprios critérios de beleza, e todos são legítimos dentro de seu sistema cultural. O grande problema é quando a crítica literária, elitista, hierarquiza as produções, rotulando uma como literatura e outras como popularescas. Ideia central: não existe literatura natural entre formas estéticas, existe pluralidade de critérios culturais. O erro não está em gostar de cordel ou de Shakespeare, mas em acreditar que só um deles é literatura verdadeira. O cordel nos ensina que beleza não é universal, é cultural. Nessa parte eu quero fazer algumas conexões, e principalmente com Terry Eagleton, que eu já falei sobre isso em algum vídeo meu por aqui. Bom, literatura, ideologia e Eagleton. Terry Eagleton insiste que a definição de literatura é histórica e ideológica. Não existe essência literária, mas um processo de legitimação. Márcia Abreu mostra exatamente isso. O cordel é desqualificado não porque não seja literatura, mas porque não atende aos critérios da elite. O valor literário é, portanto, uma construção ideológica que serve para reforçar hierarquias sociais e culturais. Eagleton diria que chamar o cordel de menor ou simples é uma forma de reprodução simbólica de desigualdade. Se para Eagleton a literatura é uma categoria ideológica, para Abreu o cordel é a prova viva disso. Ele só não é considerado literatura porque não corresponde ao gosto da elite. Temos também a universalidade de Eagleton, questionada por ele. A comparação com Steve é usada o povo nigeriano. É usada para destabilizar a ideia de universalidade estética. Eagleton, novamente, em A Ideia de Cultura, ele mostra que o universal é sempre um discurso de poder. O que a elite chama de universal é, na verdade, a imposição de sua própria experiência como norma. O caso do Steve evidencia que não há valores estéticos universais. Há múltiplas formas de dar sentido às narrativas. Como diria Eagleton, o universal é uma ficção ideológica. O exemplo do Steve mostra que até Shakespeare pode virar feitiçaria em outro contexto. Para finalizar essa aula, vou trazer algumas perguntinhas e respostas. Por que Márcia Abreu começa o capítulo criticando a ideia de que o brasileiro não lê? Porque essa ideia é um equívoco elitista. Ela mostra que, embora a elite não reconheça, havia uma prática intensa de leitura e circulação de literatura popular, como os folhetos de cordel que chegavam a vender centenas de milhares de exemplares. Ou seja, o brasileiro sempre leu, mas não necessariamente os livros que a elite considerava válidos. O que esses números de venda revelam sobre a literatura popular? Revelam que o público brasileiro sempre consumiu literatura, mas em formatos acessíveis. O sucesso do cordel prova que havia um mercado forte de leitores, só que não reconhecido pela crítica erudita. O que a autora quer dizer ao afirmar que a forma material condicionava a narrativa? Ela mostra que, como os folhetos só podiam ter múltiplos de 8 páginas, o poeta precisava ajustar o enredo a esse espaço. Isso criava um vínculo entre forma física e conteúdo narrativo, algo incomum na literatura erudita. Como o contato direto com o público influenciava a produção de cordel? O poeta ajustava suas histórias conforme a reação imediata do público. Isso significa que a estética do cordel era moldada não apenas pela tradição formal, mas também pela recepção coletiva. O que acontece quando uma obra erudita é adaptada para o cordel? Ela é reinterpretada segundo a lógica cultural do público popular.
Assim, Romeu vira covarde por não vingar sua família, e finais trágicos podem ser reescritos para garantir justiça ou felicidade. Qual a importância da narrativa de Laura Borman sobre o Steve? Ela mostra que não existe literatura universal. Cada sociedade interpreta as obras a partir de seus próprios valores culturais. Gente, isso é muito importante. Isso reforça a tese central de Márcia de Abreu. A estética é sempre relativa e contextual. Qual a grande lição que o estudo do cordel traz para a teoria literária? A lição de que não há estética universal. Toda avaliação de beleza é culturalmente situada. Assim, precisamos reconhecer a legitimidade das produções populares sem submetê-las aos critérios da elite. E foi essa a aula. Um conteúdo super legal, super bacana. Gostei muito de ler e eu recomendo ler o livro O Povo Autor, de Cláudia Matos, e Cultura Letrada, de Márcia Abreu. Tchau!